Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Mas eu estou, na verdade, não muito feliz, eu estou transbordando de felicidade em estar aqui hoje. Estar aqui hoje tem um significado muito, muito inestimável para mim, e eu espero conseguir mensurar isso nas minhas palavras nos próximos minutos. Primeiro, eu quero dizer para vocês que de onde eu venho é exatamente em frente onde vocês estão. Eu nasci numa comunidade chamada Zareia, que é uma comunidade que fica aqui frente ao Rio Mar. Inclusive, aqui a comunidade que fica frente ao shopping, onde ela agora hoje está dividida, porque foi passada uma pista para a gente entrar aqui, né? Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, e vocês vão responder com a mão. Quem tem um sonho, levanta a mão aí, por favor. Continua com a mão levantada. Quem tem mais de um sonho, levanta as duas mãos. Continua com a mão levantada. Se você tem mais de 2, 5 sonhos, levanta as suas mãos mais alto que você puder e faz assim agora. Agora imagina que cada ponta de dedo é um sonho. Continua fazendo assim. Em todos os sonhos da gente existe um, continua com a mão levantada. Todos os nossos sonhos têm um que é o maior sonho da nossa vida, você concorda? Você concorda? Então eu gostaria que você, com as suas mãos para cima, ainda pensasse no maior sonho da sua vida. Pensaram? Podem baixar a mão que a foto que eu vou postar no Facebook ficou só massa. Deu certo, produção? É isso aí. Também vou postar no Instagram também. Bom, na verdade essa pergunta era por isso também, mas também tem um significado maior. Quando você pensa no maior sonho da sua vida, acontece 3 coisas. A primeira é que você lembra de onde você vem. E eu gostaria que você refletisse agora e pensasse de onde você vem. Onde você nasceu, foi criado por quem, quais eram as condições da família, a rua que você brincava, ou será que você brincava na rua? A segunda coisa que acontece é que você se pergunta onde você está. Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui hoje? Agora se pergunta não só onde você está no espaço físico, mas onde você está na sua vida hoje. E a terceira pergunta que acontece nesse pouco tempo, que talvez seja 10 segundos, é que você pergunta onde você quer chegar. E essa pergunta vai lá no seu coração, porque é no coração da gente que habita todos os sonhos, e encontra o sonho mais bonito, que é o maior sonho da sua vida. A gente está se conhecendo agora, mas vocês fazem parte do maior sonho da minha vida. E eu quero agradecer de coração a vocês por isso. Como eu falei para vocês, eu nasci numa comunidade chamada Zareia. Ela fica aqui em frente ao Rio Mar, e é o seguinte. O meu primeiro grande sonho era ser jogador de futebol. Eu me lembro que tinha um jogador na época que chama Romário. Hoje, vocês conhecem o Romário? Eu tinha 8 anos de idade e o Romário, ele era, eu via muito ele na televisão, como se fosse o Neymar hoje. E ele tinha reconhecimento pelo seu trabalho, status, tinha muito dinheiro e ainda tinha umas mulheres bonitas. Aí eu pensei, quando eu crescer, porque eu pensava que eu ia crescer, eu quero ser um jogador de futebol, porque aí eu vou ter reconhecimento pelo meu trabalho, vou ter grana e ainda vou ter as pessoas bonitas para dividir os momentos da vida, né? E se eu perguntar para você, se você quer isso, você vai dizer que sim. E eu lembro que uma vez eu estava na rua da minha casa, que é uma rua bem estreita, e a galera jogando bila, e passou um pivete do meu lado e falou assim, eita, compadre, estão dando. Atrás dele vinha mais uns 3 pivetes correndo e disseram, estão dando. Atrás desses pivetes vinha mais uma ruma de menino dizendo, Uri doido, estão dando. E vinham as meninazinhas, sabe, correndo também dizendo, estão dando. E eu juntei minha bila, que estava no triângulo, e na minha introspecção pensei, não sei nem o que estão dando. Mas se estão dando, eu vou nessa parada aí, mano.
Quando eu cheguei lá na esquina, o que estava rolando? Era dia das crianças e tinha um caminhão na esquina dando brinquedo para as crianças. E eu lembro de ter ido, o meu primeiro desafio foi o meu tamanho, porque hoje eu tenho 28 anos de idade e eu sou desse tamanho. Agora você imagina 20 anos a menos. Eu era do tamanho do pneu do caminhão. E eu lembro que um amigo meu já tinha corrido na frente e ele tinha conseguido pegar um presente, mas ele estava chorando amargamente porque tinha ganhado uma Emília. Então, o segundo desafio era, os caras que estão dando esse presente, eles não escolhem o que você vai ganhar. Mas quando a gente vê desafios na nossa frente, a gente faz parcerias. E a minha primeira parceria, o meu primeiro ofício que eu mandei na vida, foi o seguinte. Tinha um cara do lado do caminhão e eu falei para ele, ei, chapa, levanta o nego aí na limpeza. O cara veio, essa parada, pegou minha mão e eu fiquei lá no meio da multidão. Pá. Me dá um aí e tal. Consegui pegar uma bola, que quando eu olhei para a bola, eu li em câmera lenta o nome, Dente de Leite. E essa bola, ela tinha um valor inestimável para mim, porque qual era o meu sonho? Ser jogador de futebol. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque foi a primeira vez na minha vida que eu senti uma emoção tão grande que quase eu choro. Vocês já sentiram essa? É exatamente a que eu estou sentindo agora também. E por isso tem conexão com o que a gente está fazendo aqui. E eu lembro que, depois de ganhar essa bola, eu chutei ela no muro do prédio e ela bateu no pega-ladrão e já caiu morta. Não deu nem 20 minutos. Tá? Foi o maior dia mais feliz da minha vida, mas também a minha maior frustração. E eu cheguei em casa e meu pai estava na porta e meu pai olhou dentro dos meus olhos e perguntou, tu tá chorando por quê, macho? E eu disse para ele, a minha bola furou. Ele falou, conta essa história direito, porque nem bola tu tinha. Aí eu falei, os caras estavam dando brinquedo para as crianças, inclusive tirei a metade da bola que estava na cabeça, mostrei para ele, que quando ela rasgou, e vocês estão rindo porque já fizeram essa, que eu estou ligado? Aí, meu pai disse para mim que homem não chora. Pediu para mim engolir o choro e assim eu fiz. Com 14 anos de idade, eu já era desse tamanho. E eu tinha um segundo grande sonho. O meu segundo grande sonho era conseguir dominar o crime e o tráfico em 8 comunidades dessa região. Os nomes são Palfinim, Morro do Gengibre, Cidade 2000, Barreiro, Tele Ceará, Castelo Encantado, Morro Santa Terezinha, Marrocos, Conjunto São Pedro, Lagoa do Coração, Isareia. Com 8 anos de idade, quando eu chorei, porque eu furei a minha bola, o meu pai disse para mim engolir o choro, e eu tive acesso pela primeira vez a um revólver na minha mão, acompanhado da frase, engole o choro, segura isso aqui, sente o peso, que é coisa de homem. Com 9 anos de idade, eu já sabia que todas as pessoas da minha família eram envolvidas com crime, sem exceção. Imagina todas as pessoas da sua família envolvidas com crime, pai, mãe, irmãos, tios, avós, todo mundo. Com 10 anos de idade, eu cheguei da escola e eu vi policiais dentro da minha casa, negociando e vendendo armas para minha família e tomando café e sorrindo. E eu achei aquilo muito estranho, mas também ao mesmo tempo natural, e eu entrei e fui assistir o meu desenho. Então, com 14 anos de idade, o meu sonho era esse que eu contei para vocês. Só que eu recebi uma notícia de um amigo meu que me fez recuar desse sonho. A notícia que ele me deu foi, Felipe, macho, tem uma parada aí que dá certinho para nós dois. Quando ele falou isso, eu pensei, quantas armas vai precisar? Não era nada de arma. Ele falou, tem um projeto social, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, e lá vai ter oficina de grafite. E eu acho que é massa nós fazer essa fita, porque tu é pichador. Aí eu falei, vai ser massa. A gente se inscreveu. Porque tinha uma conexão com os spray, pá. É duas coisas diferentes, mas é conectado. E eu me lembro que a gente se inscreveu nesse projeto. E uma das primeiras aulas, assim, tinha que fazer 3 oficinas, não podia fazer só uma. Tinha que fazer 3. E eu escolhi grafite, rap, poesia, me botaram, eu nem queria, mas valeu, bota aí meu nome. E sexualidade eu mesmo escolhi e fiz questão, porque eu achei que eu precisava aprender desses bagulho, tá ligado? Aí, numa das primeiras aulas, o que a gente viu? Uma professora do cabelo vermelho, chamada Glória Diógenes, dizendo, sejam bem-vindos, que hoje nós vamos falar sobre poesia. Eu olhei para o Mariano e falei, que vacilo que nós demos, doido.
Porque, imagina, com 8 anos de idade, eu recebo um revólver na minha mão. Com 9 anos de idade, eu sei que toda a minha família é envolvida com crime. Com 10, eu vi policiais vendendo armas para a minha família dentro da minha casa. Com 14, eu quero dominar o crime em 8 comunidades. E hoje nós vamos falar sobre poesia. Mas sabe aquela hora que você está ali e já não tem mais jeito? E você fica só na consideração? Aí eu fiquei. E ela recitou o seguinte poema. Hoje nós vamos falar sobre o Carlos Drummond. Aí eu disse, pelo menos, Mariana, o cara é irmão do Santos Dumont, vai se garantir. Porque o Santos Dumont fez um avião, aí o que chama isso? Isso chama conhecimento. Eu não sabia que Carlos Drummond de Andrade era autor de poemas, mas eu sabia que quem tinha um nome parecido era irmão, ou pelo menos era da mesma família. Aí ela falou, vou recitar o poema. E o poema dizia, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quando eu vi aquela poesia, a minha interpretação foi a seguinte. Tem uma pedra no meio do caminho do sorriso da minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, e nos últimos meses eu não vejo ela sorrir. Tem uma pedra no meio do caminho da construção minha como ser humano, que tenho 14 anos de idade, e tenho que catar latinha, vender coco, flanelinha, gandula de tênis para ganhar dinheiro. Tem uma pedra no meio do caminho da fortaleza que o meu pai representa. Porque meu pai me ensinou que homem que é homem não chora, e por muito tempo ele foi ícone no crime. E hoje ele está na dependência química, e essa química é o crack, e já vendeu tudo, e eu e minha mãe fugimos de casa, e estou aqui com meu irmão, que tem 4 anos. Tem uma pedra no meio do caminho. Mariano, o Carlos Drummond se garante, e poesia é massa, porque ele está falando do crack. Nesse momento, isso significa que, a partir do momento que o conteúdo se está ligado à tua história, ele passa a fazer um sentido diferente. DJ, eu preciso de som. É nóis. Sacou? O lugar é Fortaleza. O lugar é Fortaleza, a favela das areias. Lugar onde eu andava descalço com o pé na areia. Ali onde cresci e sorri com tão pouco. Ali onde aprendi a resolver as fitas no soco. Trabalho infantil, criança lutando pela vida. Carrego na feira até chorar por comida. O Romário na seleção, correndo atrás da bola. E eu correndo atrás da vida. Na quadra da escola sempre fui o menor da turma. Pequeno, pequenininho, às vezes o menor se sentia tão sozinho. Foi bom pra eu me virar, aprendi a me virar. Descobri o valor dos sonhos, me virei pra realizar, tentando descobrir onde a felicidade mora. Até meu pai dizer, engole o choro, homem não chora. Com a frase na cabeça e o sonho no coração, olhei pro horizonte, fui buscar uma solução. Juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Eu fui buscar a solução no batuque do coração. Eu juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Fui buscar a solução. A solução. Fecho os olhos, vem um filme nas minhas percepções. Tanta história pra contar em um turbilhão de emoções. Eu na rua, mãe em casa, pai no crime, irmão preso. Não dá pra sair ileso, sentir as dores e o peso. O peso do Tauro de tambor cheio na minha mão. A dor de ver o pai no crack, a mãe chorando pelo irmão. Sonhei em vencer no crime e seguir a tendência. Sem opção cê vai julgar o que é referência. Amizade de infância, amores, conflito pessoal. Ambição, ganância, arma e projeto social. Descobrindo a poesia, ali um menino arisco com a marra de um homem administrando o risco. Rap, racionais, poesia de Drummond. As pedras no caminho eu poetizei no som. Vendo minha mãe lavando roupa, fazendo faxina. Meu pai tramando assalto e eu fazendo rima. Juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Eu fui buscar a solução no batuque do coração. Eu juntei os meus pedaços e desci pra arena, me sentindo maior do que qualquer problema. Fui buscar a solução no batuque do coração.
Com 16 eu chorei ao viver a revolução. Milagre da arte, eu voando de avião. Cobertura de hotel, piscina e batatinha. 10 segundos eu percebi de onde eu vinha. Catei latinha, comi lixo, fiz o que dava. Naquele momento eu percebi onde eu estava. E com os olhos banhados fiz uma pergunta pra mim: onde eu quero chegar, já que agora eu tô aqui. E o coração respondeu que eu queria ir pelo país, desvendando o que é ser feliz. Hoje eu choro vendo minha mãe chorar me abraçando, feliz, emocionada, dizendo: filho, eu te amo. Meu pai sendo o exemplo cada vez nessa história. Meus irmãos e amigos vivendo essa vitória. E o que eu posso dizer, além do que vim pra vencer? Acredite nos sonhos, porque eles têm poder. Eu gostaria de agradecer, que emoção e energia que vocês trouxeram. E eu quero convidar as pessoas que eu amo e que fazem parte dessa história para mostrar para vocês que os sonhos têm poder. Vocês podem vir, todos vocês. Essas pessoas fazem parte dessa história. Esse é meu pai. Minha família, meu sobrinho, minha irmã, meu parceiro Batuque do Coração, Mariano, Mateus, Andresa, Caroline, minha mãe, Abel, Salmos e Márcio, que são do Batuque do Coração. Eu estou muito feliz, porque às vezes você luta para ter uma grana e gastar com a tua família. É tanto tempo pela grana e pouco tempo para a família. O tempo passa, te consome, tudo muda e você nem viu. E às vezes a grana chega e tua família sumiu. Mas se você não levantar e sair para trabalhar, o tempo vai passar e o que você vai conquistar? A confiança de um pai, o sorriso de uma mãe, momentos felizes, um brinde do melhor champanhe, encontrar os amigos, tirar uma onda, deixar fluir. O que você precisa para se sentir vivo e sorrir? Qual o teu lugar, onde você quer chegar e quanto você pode pagar para essa vida desfrutar? A gente vive num mundo novo, um novo mundo de aparência e hipocrisia. Ele é aniquilador de sonhos, ofuscador de poesia. É o mundo e os seus padrões, o que pode e o que não pode. Onde quem pode, pode, e quem não pode, se fode. Eles te fazem acreditar que tua vitória é inacessível. Eles te fazem acreditar que o teu sonho é impossível. Sabotam a educação, concentram bilhões, condenam um pivete que pode ser avião, mas eles traficam ilusões. A vida te apresenta os dois lados da moeda. Quem vai estar na tua glória e quem vai estar na tua queda. E entre a vida e o mundo, está todo mundo lutando. Uns por um prato de comida, outros por um carro do ano. Mas só você é que sabe a sua dor, e ninguém chora no teu lugar. Uns 2 ou 3 vão te dar amor, e milhares vão te julgar. E os problemas são seus, eles vão vir para te abater, mas não podem nunca tirar o poder dos sonhos de você. Obrigado. Muito obrigado.